E não poderia ser diferente. Vamos trazer aqui ainda a repercussão, os primeiros sentimentos em relação ao retorno do Laranjão de topete avantajado rumo à Casa Branca pelos próximos 4 anos. Meus amigos, o terremoto Trump veio com força. Inclusive, parece que a audiência do Morning Show estava prevendo o resultado. A gente lançou a enquete ontem. O pessoal ali cravou uma ampla vantagem ali na previsão que Donald Trump seria de fato o vencedor. E realmente foi a votação mais acirrada dos últimos tempos. Era essa a previsão. Acabou que na prática não foi bem assim. Inclusive, nesse exato momento, 277 delegados, votos eleitorais conquistados pelo republicano. Lembrando que 270 é o número mágico. E Donald Trump, oficialmente o presidente dos Estados Unidos, segunda vez aí assumindo. É o segundo presidente na história, minha querida Jess Peixoto, que estava alimentando uma esperança que talvez Kamala Harris vencesse, minha querida. Eu achava que podia acontecer. Mas olha só, é o segundo presidente, apenas o segundo presidente na história americana que vai servir 2 mandatos não consecutivos. É impressionante, né? Não, é muito impressionante. É impressionante também como ele conseguiu ter uma adesão tão alta entre grupos que normalmente votam com os democratas. E é impressionante também como a Kamala Harris, ela performou muito pior no comparativo com o Joe Biden, mesmo em públicos que talvez ela faça mais parte. Dito isso, as mulheres mesmo, o Biden performou melhor. E quando a gente olha para esta eleição, a gente vê que o Partido Democrata não teve uma mensagem clara para boa parte do eleitorado e que o Partido Republicano se tornou, nos Estados Unidos, o Partido dos Trabalhadores. Mano Ferreira, você que estava aí ligadaço na telinha da Jovem Pan News, assim como grande parte da nossa querida audiência aqui do Morning Show, conta pra gente. Você percebeu aquele frenesi de ontem, que loucura. Primeiro, parabéns pela cobertura histórica aqui na Jovem Pan. Você e Fabrício, 2 craques. Tem que exaltar aí também meu companheiro aí, Fabrício Nights, que foi duro, foi importante, mas está entregue. O importante é a gente analisar a repercussão, especialmente aí o dólar já batendo na casa de R$6, presidente Lula que chegou a comparar o retorno de Trump à Casa Branca como o, abre aspas, nazismo com outra cara. Exato. Só que agora a bigorna da realidade se impõe e Lula já veio ali fazer os primeiros movimentos diplomáticos como manda o manual. Um erro absurdo de política externa do presidente brasileiro. Não agora de cumprimentar o Donald Trump, mas da semana passada de xingá-lo gratuitamente e de declarar apoio a Kamala Harris numa intromissão na política interna de um outro país soberano que é completamente contrária à nossa tradição diplomática e àquilo que nós desejamos, inclusive, de outros líderes. Imagine o que aconteceria com o próprio PT, com a própria base eleitoral do presidente Lula, qual seria a reação se Donald Trump, daqui a 2 anos, declarar apoio a um candidato na eleição presidencial brasileira. É completamente inapropriado, porque cada país deve ser livre para tomar as suas decisões. E países devem manter relações diplomáticas institucionais, com base nos estados e não nas preferências políticas e pessoais de cada chefe de governo do momento. Eu não dou 6 meses, meu caro Mano Ferreira, para daqui a pouco o presidente Lula tá falando: companheiro Donald, vamos tomar uma cervejinha aqui e começar a pacificar esse troço. David de Tarso. O que você achou? O problema é que Trump é uma pessoa que geralmente guarda mágoa, né? Meu amigo. Será? Mas o que realmente foi dominante, assim, nessa disputa eleitoral dos Estados Unidos foi a questão econômica. A gente vai falar ainda no Morning Show de hoje sobre esse aspecto, mas diante de todos os discursos, diante de tudo que ocorreu nessa eleição, né, dos Estados Unidos, o fator que realmente determinou a vitória de Trump foi a questão econômica. E a gente estava falando ainda há pouco sobre o presidente da República, né? O nosso aqui, o Lula. O pessoal da produção avisou que já está pronto, inclusive ele acabou de se manifestar. E a gente acho que pode ler também o que ele escreveu especificamente por meio da rede social. Vai que é sua. Ele disse assim, meus parabéns ao Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Esse foi o pronunciamento agora pós, né, o resultado das eleições
com o resultado das eleições americanas. E protocolar, correto, de acordo com o profissionalismo da diplomacia, né? O erro foi a declaração anterior e não essa. E uma declaração pesada. Não foi uma declaração de, prefiro a Câmara ou qualquer coisa desse tipo. Não. Ele fez comparações com um dos movimentos mais torpes da história da humanidade. Então, quando a gente olha à luz disso, o desenrolar da política externa brasileira, nós vemos que está tendo muito estômago, muita aliada. A gente já viu isso antes em relação ao atual governo. Então, a gente precisa agora imaginar o cara que vai assumir novamente a presidência da República dos Estados Unidos provavelmente não vai gostar e não vai ter uma boa relação, até por conta de ter sido comparado a isso, muitas vezes, com o governo brasileiro. Agora, é impressionante, a gente ainda vai ter um tempo aqui para decifrar qual foi a composição do eleitorado final que reconduz Donald Trump à Casa Branca, mas alguns números já são, assim, extremamente simbólicos, extremamente reveladores, como Donald Trump acaba vencendo a comunidade hispânica latina, que por muito tempo o consenso era, não, Donald Trump odeia os imigrantes, odeia os latinos. Ele venceu. Pelo amor de Deus, ele venceu no condado de Miami, na Flórida. Tudo bem que ali tem uma comunidade cubana, avessa à herança comunista ali da ditadura castrista em Cuba, porém, é impressionante a incursão que ele fez em demografias, em grupos eleitorais ali que jamais votavam com os republicanos. Muitos dos seus algozes na mídia americana estão dizendo que a gente pode estar diante de um grande realinhamento. E talvez olhando aqui para a relação Brasil-Estados Unidos, né, Jess? Você estava falando que o Trump potencialmente pode ser o maior líder trabalhista global do século XXI e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, tem bem ou mal, esse passado. Pode ser que eles achem algum ponto de convergência nesse sentido? Não, interessante isso. Só que a grande questão é que a esquerda no Brasil e a esquerda global, ela perdeu essa cara, essa roupagem, porque ela está muito ligada, como você bem trouxe, à questão, André, identitária. Muito se fala sobre empoderar pela lógica ali da identidade, se é um latino, se é uma mulher, se é um preto, e não se fala na lógica do empoderamento que mais tem vendido, que é a lógica do trabalho. E o Trump fez essa construção do trabalho, falando sobre taxas, sobre reserva de emprego, falando sobre potencial econômico, que isso seduz muito mais essas pessoas, claramente. Inclusive, ele teve um crescimento expressivo nos votos negros nos Estados Unidos. Principalmente entre homens negros. David, eu já trago aqui para você complementar, não sem antes trazer uma sonora aqui, um trecho do discurso do próprio Donald Trump ontem, deixando clara a intenção dele de revolucionar a política migratória dos Estados Unidos após 4 anos caóticos sob a batuta da dupla Biden-Harris. Vamos assistir. Vamos ajudar nosso país a se curar. Temos um país que precisa de ajuda. Vamos consertar nossas fronteiras, vamos consertar tudo em nosso país. Fizemos história por uma razão esta noite, e a razão é exatamente essa. Superamos obstáculos que ninguém pensava serem possíveis, e agora está claro que alcançamos a coisa mais incrível. Isso é uma loucura, é uma vitória política que o nosso país nunca viu antes. Quero agradecer ao povo americano pela extraordinária honra de ter sido eleito seu 47º presidente. Meus amigos, Donald Trump prometendo aí uma política energética nessa frente, não vai dar trégua e vai tentar reverter toda a política migratória. Agora que, de novo, olha só a façanha que esse sujeito conseguiu. Os republicanos, em 8 das últimas eleições, perdeu 7 das últimas 8 no voto popular. Tudo bem que são 50 eleições estaduais, nos 50 estados são os estados que definem a parada, mas a nível nacional ele também venceu. Isso tem um valor para ele chegar nesse segundo mandato com um grau com respaldo, não só das urnas, mas uma capacidade de reinventar o governo americano sem precedentes. É o sonho dourado dele, até para pegar nesse embalo dessa nova expressão que ele está querendo cunhar, né, mano? Preparem-se para a nova era dourada dos Estados Unidos. E vale lembrar, consolidando maioria no Senado e, ao que tudo indica, conquistando uma possível maioria na Câmara. Já está definido. Já está definido, né? Conquistando maioria na Câmara dos Deputados, ou seja, maioria nas 2 casas legislativas, maioria na Suprema Corte, ele vai ter 2 indicações também. Ampla maioria. Ou seja, vai poder governar com ampla maioria, o que aumenta a sua responsabilidade de entregar resultado. Porque, ele não vai poder ter nenhum tipo de desculpa de que não tinha condições políticas. Ele tem um mandato agora com ampla legitimidade para implementar mudanças e trazer resultados que levem ao seu eleitor a sensação de melhora de vida. E num zoom out, vale lembrar
que a gente vem de duas eleições seguidas onde o incumbente perde a eleição, né? Ou seja, Trump perdeu a sua própria reeleição, o Partido Democrata agora perde a sua reeleição. Também há uma chave de leitura de que o povo americano está impaciente, deseja ver mudanças efetivas que melhorem a sua qualidade, sua condição de vida. Então, Trump vai precisar entregar efetivamente nos próximos 4 anos. E tem duas questões que a gente pode observar, né? Uma é que o Joe Biden, na gestão dele, não foi tão terrível assim em relação a empregos. Houve um crescimento em relação aos empregos. Agora, o Trump, voltando à Casa Branca, o que a gente tem que analisar ele não tem mais a pandemia. Então, agora é o momento de realmente entregar e ver se ele vai cumprir todas as promessas de campanha, né? Não, e esse ponto de como que está em relação às casas, ele é fundamental, porque nos 2 anos, nesses iniciais 2 anos, o Trump vai poder passar boa parte das medidas que desejar. Então, a chance dele até mesmo mover e mexer no arcabouço, até da política externa dos Estados Unidos, está muito alta. Sabe quem está, assim, pulando de alegria nesse exato momento com o retorno de Trump ao poder? Putin. Eu imagino um que você imita bastante. Joga a câmera aqui para mim, ô Prior. Pelo rosto aí, vocês já conseguem perceber. Prezado Donald Trump, meu irmão de fé, de volta aí à Casa Branca, ok? Meus amigos, é uma quase que seria um desserviço aqui a gente não considerar que, possivelmente, a gente sabe a influência que o governo americano de ocasião tem em diferentes países mundo afora. A gente já está vendo aqui o impacto não só na cotação do nosso dólar, na esfera econômica, mas na esfera diplomática, até jurídica. Pode ser a esperança aí que Jair Bolsonaro e os seus apoiadores vão se apegar para talvez restabelecer a condição de elegibilidade de Bolsonaro a tempo de 2026, talvez abaixar um pouco ali o cerco jurídico em torno dele. Seria muita ingenuidade a gente imaginar que essa vitória de Trump pode não ter um impacto nesse sentido. Não é isso, mano? Pode ter um impacto, sem dúvida nenhuma. Anima o próprio presidente Bolsonaro, anima a militância do presidente para que tentem repetir no Brasil o feito de Donald Trump. Mas o Brasil não é os Estados Unidos. As instituições brasileiras funcionam de outra forma e ele tem um desafio jurídico grande de retomar a sua elegibilidade. Não estou convicto de que vai conseguir. Em nome da precisão, esse programa sempre se pautando pela precisão, vamos daqui a aspas de Jair Bolsonaro, que está aí exultante nesse momento, né? Abre aspas. Hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Contra tudo e contra todos. Donald Trump voltará à presidência dos EUA, tá ok? Dos EUA. Então, claro que realmente é uma bíblia ali quase que ele escreveu e demonstra que ele realmente vê nesse alinhamento político, diplomático, ideológico, talvez a forma dele restabelecer seu retorno ao poder, quem sabe. São muitas variáveis, evidentemente. Eu queria trazer a sua previsão, minha querida Jéssica Peixoto, você que conhece ali os bastidores, as engrenagens do poder em Brasília, principalmente. Inclusive, vários deputados parlamentares até foram acompanhar a eleição lá. E, assim, é inegável que o Donald Trump e o Jair Messias Bolsonaro têm uma relação próxima, é uma boa relação mesmo. E que eles têm muitos pontos em comum. Então, com isso, de fato, a visão da oposição, e vários parlamentares não só estiveram lá, como ontem, postaram fotos com materiais de apoio ao Donald Trump, isso dá força à direita global. Isso é uma mensagem poderosa de uma direita cada vez mais consolidada globalmente e que tem conseguido atrair cada vez mais, como a gente tem falado, trabalhadores para esse grupo político. Então, com certeza, o Bolsonaro vê isso de uma maneira que pode ajudá-lo em termos diplomáticos, em termos de atenção, em termos de espaço, até mesmo, quem sabe, estar presente na posse. E o outro ponto, André, que eu queria trazer, Elon Musk. No discurso do Trump, ele citou que devemos proteger os nossos super gênios, se referindo lá a Elon Musk. Isso também é uma mensagem política poderosa. Inclusive o Trump, no melhor estilo Trump, ontem no seu discurso de vitória, seguiu muito mais pelo caminho quase de comediante, fazendo um stand-up ali dele, do que ter toda aquela pompa e circunstância de discurso de presidente eleito. E bem no estilo dele, né? Chegou a botar o Dana White, que é o chefe ali do UFC, para poder dar uma agitada ali, uma incendiada ali no discurso. Mas já era ali mais ou menos 3 horas da manhã de lá, 4 da manhã aqui. Eu só fui pregar o olho às 5, mas tudo bem, estamos aqui, firme e forte. O importante é a gente notar o simbolismo disso, até porque ele recrutou Elon Musk, que mergulhou de cabeça na campanha dele e possivelmente terá até um cargo no governo Trump.
especialmente focado em tentar cortar gastos excessivos e também... regulamentações supérfluas ali que existem dentro do governo federal. É o sonho de consumo dele, que talvez ele tenha oportunidade histórica. Mano? Esse é um ponto bem interessante, porque Trump representa uma espécie de paradoxo do ponto de vista de um raciocínio liberal econômico como o que eu tenho. Porque, por um lado, ele é um defensor do protecionismo, o que vai contra as minhas convicções, né? Eu acredito que a globalização e a integração dos mercados é um fator de prosperidade. Por outro lado, ele defende a diminuição das regulamentações e da burocracia para libertar o empreendedorismo interno dos Estados Unidos, o que é extremamente positivo e pode ter um efeito de recuperação da pujança da economia americana. E esse é o ponto de maior entusiasmo de Elon Musk no já confirmado governo Donald Trump. Qual será o papel específico de Musk? Se ele vai indicar pessoas para essas funções ou se ele mesmo vai se tornar um ministro, um secretário, é algo para os próximos dias. Mas, sem dúvida alguma, vai ser muito interessante ver um grande empresário do nosso tempo tendo a oportunidade de influenciar diretamente a política de regulação do mercado na maior potência mundial, que são os Estados Unidos.